grupo, junto com a Bionda Yasmin e Ana Clara Borba, vai falar sobre plastos. Plastos ou plastídeos, seja lá como você queira chamar. Bom, os plastos, eles são estruturas que ficam dentro das células das plantas e das algas. Essas estruturas, elas são capazes de armazenar substâncias para a célula e, além disso, também tem uma dupla membrana, que depois eu vou falar mais sobre ela, e tem capacidade de se autoduplicar. Esses plastos, eles são basicamente umas bolsas, né? Porque dentro deles tem mais coisa. E também são esféricas, né? Assim, formato de bolinha e formato de bolsinha. Dentro deles tem o DNA, o RNA, as enzimas e também os ribossomos. Os plastos, eles são divididos em 3 tipos. O primeiro tipo é os leucoplastos, que são os que são incolores. Depois, o segundo tipo são os cromoplastos, que são coloridos, né? Já vem dizendo no nome, cromo. E também o cloroplasto, que acho que todos já conhecem, que é o responsável pela fotossíntese. O cloroplasto, que é o que eu vou falar, ele tem esse nome por causa do pigmento chamado clorofila, que é o responsável pela fotossíntese da planta. Os cloroplastos, eles são organelas citoplasmáticas. Mas o que são organelas citoplasmáticas? Elas são as que organizam e principalmente mantêm a célula funcionando, no caso. Eles estão presentes nas partes verdes da planta e principalmente nas células das folhas. Eles são discoides, ou seja, eles têm formato de disco, né? Isso que eu tô falando são os cloroplastos, não tô falando em geral, que são os que são parecidos com uma bolsinha, né? Que tem o DNA, RNA. Eles têm esse formato de disquinho, só que obviamente não desse tamanho, bem menor. Claro, né? Eles são microscópicos e ainda ficam dentro das células. E eles têm as duplas membranas que eu falei no começo, que são lipoproteicas, ou seja, formadas por lipídios e proteínas. Como são duas, uma é lisa e a outra tem várias dobrinhas, assim, formando as lamelas ou lâmelas, não sei. O plasto, ele, como eu disse, é pigmentado, né? O do cloroplasto é pigmentado. E isso ocorre por conta de que, como o plasto fica dentro da célula e a célula, dependendo do local que ela está no corpo, recebe um tipo de luminosidade. E quando é bastante luminosidade, ou seja, tem bastante luz, eles conseguem aparecer na célula e causam a diferenciação, porque atingem as folhas, né? A luz atinge lá o plasto e consegue dar essa vida para as folhas, causando a diferenciação. Eu vou falar sobre os cromoplastos. Os cromoplastos são plástidos que sintetizam carotenoides, pigmentos que dão a natureza dos tons de vermelho e amarelo, a natureza, no caso. Eles armazenam pigmentos responsáveis pela coloração de algas, flores e frutos. Entre eles, os eritoplastos, erito, vermelho, e os xantoplastos, xanto, amarelo. Esses plastos também auxiliam na realização da fotossíntese, pois seus pigmentos ajudam a absorção luminosa necessária para esse processo. No entanto, os maiores responsáveis pela fotossíntese ainda são os cloroplastos, que a Lanai falou. Agora eu vou falar sobre os leucoplastos. Os leucoplastos são plastos que não apresentam nenhum tipo de pigmento e armazenam substâncias nutritivas como amido, óleos e proteínas. Todos sendo formados a partir de estruturas indiferenciadas e sem cor, denominadas protoplastos, ou proplástidos, como você queira chamar. Devido a esta característica, sabe-se que eles não são utilizados na fotossíntese, por isso eles são encontrados em tecidos como raízes, bulbos
e sementes. Nessa conformação, essa organela exerce papel essencial de local biossíntese, ácidos graxos, aminoácidos e outros complexos importantes para o metabolismo celular. Os leucoplastos são geralmente pequenos, de forma ameboide altamente mutável, sendo menores que os cloroplastos, e podem se localizar dispersos no citoplasma, em diferentes posições periféricas, ou agrupados em torno de um núcleo. São importantes para a reserva de açúcar, também para a orientação gravitacional da raiz. A hipótese endossimbiótica hoje é mais aceita no meio científico para explicar o aparecimento das células eucariontes. As células eucariontes possuem duas organelas responsáveis pela obtenção de energia e a transformação dessa energia. Essas duas organelas são as mitocôndrias e os plastos. As mitocôndrias estão presentes em quase todas as células eucariontes e elas realizam a respiração celular. Já os plastos, elas fazem sua fotossíntese, que é a produção do próprio alimento, e elas estão presentes em algas e plantas. Cientistas dizem que essas organelas poderiam ter surgido a partir da associação entre células eucariontes e bactérias primitivas, sendo então chamadas de hipótese endossimbiótica. Essa hipótese então ela explica que as primeiras células eucariontes elas passaram a fazer a respiração do gás oxigênio, sim, o nosso gás. E então, por meio da fagocitose, que significa que ela engoliu a célula procarionte, eles estão tentando explicar do porquê que ela não se degradou no seu citoplasma, e sim do porquê que ela se manteve lá. Mas veja só, elas se dão tão bem que elas fazem até troca de benefícios agora. Enquanto a célula eucariótica fornece abrigo e alimento à procariótica, esta, por meio da respiração aeróbia, ela fornece energia à célula. Segundo os cientistas, elas se deram tão bem e se tornaram tão amigas a ponto de transformar a nossa querida inquilina célula procariótica em mitocôndria, sendo essencial e primordial a célula eucariótica. Essa então foi a nossa apresentação sobre plastos e tudo que ele envolve. Muito obrigada por assistir.